Começa a partida! Sejam todos muito bem-vindos ao DPF Talks, o podcast do Doentes por Futebol. Um programa de entrevistas comandado por mim, Carlos Fialho. Quem? Sempre trazendo para as plataformas de áudio e para o YouTube um pouco do conteúdo de primeira dos nossos perfis nas redes sociais. Conteúdo de milhões. É sempre importante lembrar, porém, que, apesar de despretensiosas, nossas conversas são realizadas com profissionalismo e muita responsabilidade. Respeitamos as pessoas, as diferenças e trabalhamos com informações verdadeiras, baseadas em apuração, pesquisa e checagem. E hoje temos conosco uma convidada muito especial. Ela que é destaque do Palmeiras, que vem sendo convocada para a seleção brasileira. Ari Borges, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder falar um pouquinho aqui sobre o futebol feminino, um pouquinho da minha história. Obrigado realmente pelo espaço, espero que seja um ótimo papo. Tá ótimo, eu vou apresentar a Ari Borges para vocês. Ari Borges é natural de São Luís do Maranhão e aos 2 anos de idade já se deparou com a desigualdade brutal que assola o Brasil. Precisou ser separada dos pais que se mudaram para São Paulo em busca de melhores oportunidades de vida. Foi morar com a avó e acabou jogando bola num campinho próximo de sua casa. Ao perceber que ela era boa de bola, um tio começou a apoiá-la e levá-la para jogar com mais frequência. Aos 10 anos, reencontrou-se com os pais, mudou-se para São Paulo e então o pai passou a ser o seu apoio para que se tornasse atleta. Treinou no Centro Olímpico, jogou no Sport Recife, no São Paulo e hoje defende o Palmeiras, além de ser constantemente convocada pela seleção brasileira. Ari, agora que já falei tanto sobre você, fale você agora um pouco sobre você. Conte desse início, ainda lá em São Luís, qual a realidade que você viveu na infância, não ter seus pais por perto, só por telefone, por foto, seu tio, sua avó, as peladas. Conte um pouco da sua vida dos 2 aos 10 anos de idade, por favor. Sempre tive uma vida muito humilde, assim, não foge muito do que é, né, o pessoal que mora lá no Nordeste, a galera que mora perto da praia, que sempre gostou de jogar futebol na praia, essa era a verdade. Foi assim que o futebol entrou na minha vida, muito por influência da minha família. Minha família é muito ligada ao esporte, no geral. Minha mãe foi jogadora também de handball, mas o futebol, eu falo que ele caiu por acaso na minha vida, porque atrás da casa da minha avó, o mundo colocou-se um campo de futebol, então virou a minha brincadeira preferida, muito por influência do meu tio, muito por influência dos meus primos. No começo, óbvio, eu sempre falo, era uma questão de brincadeira, a gente era criança, a gente só queria realmente pegar a bola e sair correndo pelo campinho, nunca foi um sonho, a Ari nunca pensou em ser jogadora de futebol, essa é a verdade, mas eles despertaram em mim, eles plantaram em mim esse sentimento do futebol, de começar a gostar. E eu tive uma infância, assim, um pouquinho complicada pelo fato de não estar perto dos meus pais, mas ao mesmo tempo foi muito tranquilo, porque eles saíram em uma época em que eu não tinha tanta memória deles. Então, para mim, foi mais tranquilo por eu não ter aquele apego de pai e mãe. E acabou que eu tive a minha avó, que é um anjo na minha vida, essa é a verdade. Sempre foi uma pessoa que sempre me apoiou, sempre fez de tudo para mim, para eu ter do bom e do melhor. Meus pais também, né? Esse foi o intuito deles, de sair da minha cidade, de poder dar uma vida melhor. Essa é a vida da maioria dos nordestinos que saem lá de onde moram para vir para São Paulo, geralmente, né? Buscar essa vida melhor. Minha avó me criou, mas ela sempre me passou esse senso, né, de consciência de que eu tinha meu pai e minha mãe e que eles apenas me deixaram para isso, para que eu pudesse ter uma vida melhor. E assim, depois de um tempo, tive a oportunidade de poder vir para São Paulo para conhecê-los e graças a Deus a minha família sempre me apoiou. Meu pai, acho que é talvez um dos meus maiores incentivadores, junto com meu tio, mas foi um cara que desde pequeno, assim, desde quando ele me conheceu, né, sempre correu atrás, me perguntou se aquilo era o meu sonho, e desde esse dia que eu falei para ele que eu queria viver do futebol, que eu queria fazer isso, que eu amava jogar bola. Foi um cara que amou, ele sempre quis ter um filho jogador de futebol, e ele teve uma filha que jogava futebol. Então, acho que poder dar esse prazer de realizar o sonho do meu pai também, de ver alguém brilhando em campo, ele é apaixonado por futebol, me passou essa paixão quando a gente se conheceu. Futebol foi
foi o primeiro assunto que eu tive com meu pai, eu sempre brinco, foi a primeira coisa que a gente conseguiu criar um laço de pai e filha, foi ele saber que eu gosto de futebol. Minha mãe também, mesmo não entendendo muito de futebol, sempre foi alguém que me apoiou. Hoje a gente também tem meu irmão, né, que ainda é novinho, mas já entende, já adora viver essa vida da irmã que joga futebol. E acho que, graças a Deus, eu sempre tive o apoio da minha família, durante um tempo da minha avó e do meu tio, e depois de um tempo conhecer os meus pais, que também me incentivaram demais assim, no meu sonho. Em São Paulo veio o Centro Olímpico em sua vida, né? Já não era mais pelada, agora era treino, né? Como foi essa transição? Olha, foi um choque de realidade, assim, porque meu pai, ele me chamou um dia para conversar. O primeiro contato que eu tive com futebol em São Paulo foi numa escolinha de futebol dos meninos da vila. E aí ele falou para mim, ele falou, você quer realmente jogar futebol? Ele trabalhava ali na região do Vila Mariana, que é onde fica o Centro Olímpico, ali perto. E ele falou, a escolinha é algo que eu pago, você vai se você quer, se você não quiser também tá tudo bem. Mas eu vejo umas meninas com uma camisetinha roxa, que é o uniforme do Centro Olímpico, escrito futebol atrás, e eu acho que lá é algo mais sério, dá para ver que são sempre as mesmas meninas, elas têm os horários de treino, dá para ver que é algo bem regrado. Eu falei, pai, eu acho que eu quero. Ele, você tem certeza? Porque eu vejo que o negócio é sério. E aí foi quando ele me pegou um dia, me levou, correu atrás de tudo, né? Tinha essa questão de peneira do Centro Olímpico, e acho que o Centro Olímpico foi um divisor de águas assim na minha vida, porque foi quando eu comecei a ter maiores exemplos de que mulheres podiam viver do futebol, de que eu tinha pessoas para me inspirar e que aquilo... Eu decidi a partir daquele momento que aquilo era o meu sonho, que eu queria viver do futebol e que a Ari seria jogadora de futebol, porque eu amava isso e eu queria viver daquilo. Isso aí você tinha quantos anos? Eu entrei no Centro Olímpico, eu tinha 11 anos. 11 anos. Entre o Centro Olímpico e o Sport Recife, passou quantos anos? O que se passou nesse período? Eu fiquei 6 anos, né? No começo foi um pouquinho complicado quando entrei no Centro Olímpico, porque eu sou 99, né? E na época hoje o Centro Olímpico tem sub-13, sub-11, mas na minha época a categoria menor era o sub-15, as meninas eram 96, 95 e 96. Então, assim, eu tenho um porte físico que não né, não era tão forte, você imagina naquela época como que era. E foi um pouquinho complicado, porque eu sofri fisicamente, como eu falei, uma coisa era eu treinar numa escolinha com os meninos, outra coisa do nada ser jogada dentro da cova dos leões num atleta de alto rendimento, que era isso que o Centro Olímpico tratava, atleta de alto rendimento. Foi um pouquinho complicado, mas não é à toa que o Centro Olímpico é tão famoso por essa questão de formação de categorias de base, formação de atleta. Foi assim... O Centro Olímpico, para mim, foi primordial, porque eu passei por todas as categorias de base que existiram naquela época. Eu terminei o ano, né, jogando com as meninas mais velhas. No ano seguinte, a gente criou, né, o Sub-13, então eu treinava das 2 às 4 com o Sub-13, mas na época o Jonas e o Lucas, que eram os treinadores, eles falaram que não queriam me descer de categoria, então eu comecei a treinar nas 2 categorias. Eu treinava das 2 às 4 em uma, das 4 às 6 em outra. E acho que eu tive, assim, foram momentos especiais, eu aprendi demais, e aí depois eu passei por sub-15, sub-17, joguei no profissional lá no Centro Olímpico, no último ano, infelizmente o Centro Olímpico, né, encerrou as atividades do time profissional, mas tive a chance ainda de jogar lá profissionalmente, e aí foram anos especiais, foram 6, 7 anos vivendo lá no Centro Olímpico. Então, realmente fui formada por eles, sou muito grata. Não à toa, depois fui para o esporte exatamente pelo Jonas, que era o treinador de lá do Centro Olímpico. Então, eles me abriram portas dentro do futebol feminino, tanto na categoria de base, e ocasionou também no meu primeiro ano de profissional, assim, mais certo, que foi lá no esporte. E aí fale um pouco do tempo do esporte. Você... jogou lá por quanto tempo, como foi essa experiência, e aí já em competições, né, disputou brasileiro pelo esporte, fala um pouco desse período que você passou lá. Foi muito bacana, assim, primeiro por uma experiência de que foi a primeira vez que eu saí de casa, assim, né, e eu ainda tinha 17 anos, eu ainda era menor de idade. E uma coisa é você sair, na época a gente ia para a seleção brasileira, né, de categoria de base, uma coisa era você sair 2 semanas, outra coisa é você ficar o ano inteiro longe da sua família, vendo eles
3 vezes no ano, assim, que era a oportunidade que eu tinha. Mas foi muito bacana, foi muito mais tranquilo para mim pelo fato do Jonas ter ido, né? Ele virou o treinador lá. Foram 2 anos muito legais com o Sport. Eu consegui disputar um Mundial jogando pelo Sport do Sub-20, né? Foi muito bacana, foram anos de muito aprendizado. Acho que o Sport no Nordeste, naqueles 2 anos, estava numa evolução muito bacana. Infelizmente, os clubes perderam um pouco de incentivo e hoje, né, se encontram em Série A2, Série A3, mas no ano o Sport tinha um time muito legal, muitas jogadoras que estão lá hoje jogam em grandes times, eu estou no Palmeiras, tem gente que joga na Ferroviária, gente que joga no Corinthians, no São Paulo, enfim, foram 2 anos bem legais, de muito aprendizado, de uma experiência muito bacana, da Ari crescer também como pessoa, assim, como mulher, de sair de casa, de ver como que é a vida realmente de jogador, né, de você ficar longe da sua família, ter que aguentar tudo que essa vida aí traz de bônus pra gente. Aí você veio para um centro em que, em termos de Brasil, né, é o principal do futebol feminino, né, que é o estado de São Paulo, que já era sua casa, digamos assim, da sua família, mas em termos de clubes, né, o estado de São Paulo tem a Ferroviária, tem o Santos e tem o Trio de Ferro da capital, né. Primeiro você jogou no São Paulo e depois mudou-se para o CT vizinho, onde está até hoje, né, no Palmeiras. Essa mudança trouxe muitas mensagens de torcedores chateados com você? Cara, assim, eu tive um ano muito bacana no São Paulo, essa foi a verdade, a gente foi campeão da Série A2, né, o time tinha o objetivo de subir, mas depois apareceu o Palmeiras com um projeto profissional e de carreira que brilhou os meus olhos, e não à toa eu estou no meu 3º ano no clube. O Palmeiras, acho que foi complicado, é complicado quando você já joga num time e depois de um tempo você vai para um rival, imagina você der essa pulada de muro assim direta, né? Hoje é mais tranquilo, no momento foi bem complicado, assim, foi bem conturbado. E a gente entende, eu entendo o torcedor, era normal, eu fui uma das principais jogadoras do time naquele ano e do nada eu estava pintando no rival. Mas como eu falei, o Palmeiras me apresentou um projeto em que era irrecusável e como eu falei, é algo que tem dado certo. Não à toa o time, nesses 3 anos, evoluiu de uma forma assim, que é nítida, todo mundo vê, é um dos melhores times do país ali disputando, sempre na parte de cima de tabela. No passado a gente infelizmente bateu na trave ali na final, perdendo para o Corinthians, mas conseguimos uma vaga na Libertadores, que era um dos maiores objetivos do time, e estou muito feliz. Hoje no começo foi meio complicado, né? Eu também tinha esse receio de ver como que a torcida do Palmeiras ia me receber. Eu estava recebendo muita mensagem do torcedor do lado de lá me xingando, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de como o torcedor do lado de cá ia me receber, e graças a Deus o torcedor me abraçou de uma forma muito grande. Hoje eu tenho uma identificação com o Palmeiras que eu particularmente não achei que eu teria, essa era a verdade. Hoje o clube realmente virou minha casa, eu me sinto em casa no Palmeiras, não à toa estou vestindo uma camisa dos maiores clubes do país. Então, é um momento de muita felicidade. O Palmeiras me abriu portas indispensáveis. Foi vestindo a camisa do Palmeiras que eu comecei a ser convocada para a seleção brasileira. Então, sou muito feliz e muito grata. Com certeza, se pudesse voltar no tempo e perguntasse para ele, você quer de novo trocar? Trocaria de novo, porque foi uma mudança muito boa para mim como pessoa e como atleta também. Ari, eu digo mais para você, é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, viu? E do mundo. Exatamente. Palmeiras é gigante, patrocina nós, Crefisa, patrocina nós. Mas vamos voltando aqui. Ari, sobre isso, eu vi uma vez uma manifestação, uma declaração, né, do técnico Sarri, esqueci o primeiro nome dele, mas é italiano e treinou muitos anos a Napoli. E ele mudou para a Juventus, né? E quando foi jogar a primeira vez contra a Napoli, claro, ele foi muito xingado, muito vaiado. E aí na entrevista coletiva, quando perguntaram a ele sobre isso, ele disse: "Ai, que ódio, que isso foi uma manifestação de amor. Eles me amam. Eles estão chateados porque eu não estou mais com eles, né?" Então, eu entendi dessa forma. Eu entendi dessa forma. A vaia, Ari, é o aplauso do descontente, tá?
Vamos para... Ótimo, gostei dessa frase. Usa frase de efeito assim, em entrevista, pode usar, até porque não é minha também, já copiei de alguém. E o Palmeiras, Ari, né, esse gigante do futebol brasileiro, hein? E o Palmeiras, você acha que 2022 pode ser um ano de campeonatos brasileiros, né? Levar o troféu no feminino e no masculino, né? Como está sendo a experiência de jogar no clube aí pra gente? O futebol masculino do Palmeiras hoje vive um momento de êxtase, né? Para o torcedor, para o clube em si. É óbvio que isso reflete na gente, tanto de uma forma positiva, porque, querendo ou não, isso também atrai olhos, não é só o Palmeiras masculino, mas agora atrai olhos dos torcedores para a gente. A gente também tem feito um bom campeonato, né? Essa é a verdade, então isso também atrai o nosso torcedor. Não é à toa que a gente teve a quebra de recorde de público, né, no último derby. A gente espera que cada vez mais o torcedor nos abrace, e a gente vive muito disso, né? A gente sabe que a gente está num grande clube, não só nacionalmente, mas mundialmente conhecido, e a gente sabe que a gente carrega esse peso, mas eu acho que para o nosso time é um fator que nos motiva. Acho que a gente não está mais satisfeito em só ter conseguido uma vaga para a Libertadores, agora a gente quer ir lá e quer vencer, porque a gente sabe que a gente está falando de um clube que acabou de ganhar 2 Libertadores num ano só, que é o atual campeão no masculino, e a gente também gostaria de fazer isso no feminino. A gente, como eu falei, ano passado batemos na trave no Brasileiro, e foi algo que, assim, mexeu muito com a gente, mexeu muito com o nosso ego do clube, de, poxa, a gente bateu na trave, então ano que vem a gente vai chegar lá de novo. A gente tem trabalhado para isso, para chegar lá e agora ser campeão. Não é à toa que a gente montou, acho que um dos melhores do país. Vejo dessa forma do clube, investindo na gente, cada dia mais buscando coisas novas, patrocínio para o Palmeiras feminino, cada dia mais a gente tem ganhado voz dentro do clube, que é algo que é muito importante, que a gente vai lutando pedrinha por pedrinha, pedrinha por pedrinha, mas a gente sabe também que tem uma hora que a gente precisa ganhar alguma coisa, a gente tem consciência disso, e a gente tem trabalhado para esse ano, se Deus quiser, levantar um título aí. Eu tenho acompanhado o campeonato feminino e eu tenho notado muito equilíbrio. Tem o top 6 ali, top 5, top 7, é um perde-ganha danado, é um campeonato bem bom, inclusive, de acompanhar, né? Enfim, é um campeonato a mais que eu estou assistindo, porque, enfim, a gente gosta, né? Enfim. A gente o pessoal gosta de ver jogo bom de futebol, isso é verdade, né? E esse ano, cada vez mais o futebol tem crescido, o futebol brasileiro feminino tem crescido. Isso é bom para todo mundo, isso traz coisas novas para a modalidade, reflete em tudo, em seleção brasileira, enfim, é algo que, graças a Deus, esse ano o campeonato tem melhorado, cada vez mais clubes, né? Esse G5, esse G6, cada hora um ganha de um, que perde para outro, uma troca de liderança. Isso é atrativo, é bom para o campeonato. A gente espera que continue desse jeito, mas que no final a gente ganhe, né? É muito importante que os clubes tradicionais tenham equipes femininas, porque isso atrai o público, porque a paixão do torcedor está no clube. O torcedor que ama o Palmeiras, ele ama o Palmeiras. Então, ele vai passar a gostar de acompanhar o futebol feminino, porque, primeiro, ele é atraído pelo lado da paixão, e aí, como ele gosta de futebol, e ele vê que o produto é bom, que os jogos são bons, que é divertido acompanhar também, ele passa a ser um consumidor daquele produto, né, falando, enfim, um discurso mais liberaloide, assim, mas no sentido de você acompanhar mesmo o esporte que você gosta, ele vai passar a acompanhar também o futebol feminino. Seguindo adiante, Ari, e a seleção? Você vem ganhando a confiança da Pia. Ano passado houve uma convocação em que você teve um episódio aí que a gente, nas pesquisas da gente, a gente viu, você chegou mais cedo que as outras jogadoras na seleção, e isso lhe deu uma oportunidade de conversar com ela, de
de ter um momento em que ela lhe passou orientações? Conta para a gente disso e da sua participação mais constante agora na seleção principal. Primeiro, estou muito feliz de poder participar dessa renovação, né, que está tendo na seleção brasileira. Era algo que todo mundo pedia, todo mundo queria que isso acontecesse, porque eu acho que, não falando só diretamente da Ari, existe uma nova geração aí de atletas que é uma safra muito boa, que acho que tem muito para oferecer para a seleção brasileira, e acho que o que faltava era talvez a oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho. A gente tem aprendido muito com a Pia, particularmente esse episódio para mim assim, foi muito marcante, porque óbvio que ela, ali no momento, ela me mostrou alguns vídeos e isso entra muito na parte tática, mas eu tinha pegado algumas convocações antes e não conseguia me sentir à vontade lá, essa era a verdade. Acho que a gente tinha tido até uma convocação anterior em jogos contra a Argentina, lá na Paraíba, e eu não me sentia bem, sabe quando você fala assim, poxa, acho que eu nem merecia estar aqui porque não estou conseguindo fazer aquilo que eu sei, que é jogar futebol, ou aquilo que ela quer de mim. E aí, quando a gente foi para jogar contra a Austrália, a gente acabou indo mais cedo. Eu fui a única, na verdade, a ir mais cedo, depois chegaram mais 3 atletas lá, e a gente teve uma reunião, assim, no primeiro dia que a gente chegou. A Pia gosta de ter reuniões, assim, né? Ela é muito fã disso. E aí ela me mostrou alguns vídeos e depois de me mostrar os vídeos, ela chegou para mim e falou assim, eu confio em você, de você fazer isso. Eu sei que você pode fazer o que eu quero. Então, eu estou confiando em você. E aquilo mudou uma chavinha dentro da minha cabeça de que, tipo, poxa, se eu estou aqui, se ela está me convocando, é porque ela confia que eu posso fazer aquilo que ela quer. Talvez outra jogadora talvez não faça. Mas se ela sabe que eu sei fazer, eu preciso confiar mais em mim. E mudou, e aí ela chegou para mim até antes do jogo, falou, nesse dia, você vai ser titular contra a Austrália, e eu espero que você consiga fazer isso, que você consiga jogar futebol. Eu acho que ali, para mim, foi onde tudo mudou. Fiz um bom jogo contra a Austrália e botei na minha cabeça de que, poxa, se a técnica da seleção brasileira confia em mim, o que mais que eu preciso para jogar futebol, sabe? Foi um divisor de águas, ela me fez mudar, eu comecei a jogar numa posição diferente do que eu estava até acostumada a jogar no Palmeiras. No Palmeiras, às vezes, eu jogava mais centralizada ali um pouquinho, às vezes um pouquinho mais recuada, e do nada ela começou a me jogar de meia aberta e falar, eu quero que você faça isso, mas que você tenha as suas características de meia, que é o que acontece, eu sou uma meia aberta, mas eu venho puxando para dentro. Então, foi um momento muito especial para mim, essa conversa, e graças a Deus, depois disso, as coisas têm dado certo, tenho conseguido ir aí em praticamente todas as convocações desde então, e espero poder voltar mais vezes. Agora a gente tem a Copa América pela frente, acho que a gente tem se preparado, tem 2 amistosos muito bons contra seleções muito fortes, né? A Dinamarca muito boa, a Suécia aí, poxa, uma das melhores ali, top 2, top 3 do mundo. Então, a gente sabe que vai ser um grande desafio, porque a gente sabe da pressão também que a gente tem. O Brasil, acho que é heptacampeão da Copa América. A gente sabe que a gente tem essa pressão de ganhar, mas acho que a gente tem trabalhado para cada dia mais entender o que a Pia quer da gente, entender os conceitos de jogo dela, para a gente estar pronto para a Copa América, para ganhar e para terminar de completar esse novo ciclo, né? Consolidar esse novo ciclo que tem chegado aí na seleção. Fala para as pessoas que estão assistindo para a gente um pouco sobre o calendário da seleção, né? O que você projeta para os próximos meses, assim, vai ter a Copa América esse ano que vem, que é 2023, tem Copa do Mundo, não é? Se eu me engano, 2024 é a Olimpíada, mas fala um pouco o que é que vai rolar esse ano. Tem data FIFA, tem amistosos, tem a Copa América em inglês. Assim, eu sei até a Copa América o que a gente tem esse ano, para falar a verdade, a gente tem essa dificuldade de conseguir marcar, acho que é um mal que tem do calendário do futebol em geral, não é só do futebol feminino, a gente vê isso no masculino também, tem uma dificuldade muito grande de conseguir marcar amistosos, acho que isso também reflete na seleção feminina. Até o momento que a gente sabe é que a gente tenha os 2 amistosos e a Copa América, e pensando um pouquinho mais longe, como você falou, tem Copa do Mundo, tem Olimpíadas no outro ano, mas acho que no momento, até agora que eu sei, é só até a Copa América mesmo.
Copa América em qual mês, você sabe? Não entendi. A Copa América em qual mês? É em julho. Em julho. Agora já. Dia 9 de julho é nosso primeiro jogo contra a Argentina. Olha, é capaz de, enquanto você está assistindo esse programa agora, a Copa América já esteja acontecendo, viu? Essa a gente grava com antecedência, tá bom? Fica um convite aí para a galera assistir a gente. Fica, exatamente. As competições do futebol feminino no Brasil, elas têm passado na televisão, têm passado na Band, têm passado no Sport TV. Se você pesquisar um pouquinho, você vê sempre as meninas jogando, tá? E as competições de seleção também têm passado bastante. Agora teve um campeonato sub-20, um dia desse, que eu assisti, que passou todinho no Sport TV. Eu acho que foi, inclusive, uma Copa América sub-20 que houve, e a principal também vai acontecer e vai certamente passar nas grandes TVs. Eu não sei qual que vai transmitir ainda, mas... Foi, qual? Os dois amistosos serão transmitidos pela Globo, mas a Copa América vai ser transmitida pelo SBT. Olha, que legal, TV aberta. Bem bacana. Que legal. A gente tem acompanhado, por falar no futebol feminino, parece que a gente combinou aqui, né? Tá dentro do nosso roteiro. A gente tem acompanhado uma melhoria muito grande no espaço dado ao futebol feminino no país. Isso passa por uma melhor atenção das entidades, como a CBF, né? Teve um momento em que houve a obrigatoriedade para que os times da Série A tivessem equipes femininas ativas, né? E agora as TVs transmitem campeonatos, os portais têm noticiado mais sobre o esporte. Qual o seu sentimento no momento atual? Você se sente mais estimulada por esse terreno conquistado ou ainda frustrada porque já poderia estar bem melhor do que está? Eu acho que a gente poderia estar bem melhor, mas o crescimento que o futebol feminino vem tendo dentro do país é bacana de acompanhar, de quem vem lá desde o começo e vai vendo esse crescimento. Você falou de uma questão que, particularmente para mim, acho que foi um grande divisor de águas assim, dentro da modalidade aqui no país, que foi a obrigatoriedade dos clubes. Você falou até antes que o torcedor ele é movido à paixão, e aí quando o torcedor ele começa a ligar a TV, e antes ele ligava a TV e falava assim, tá passando futebol feminino, mas eu não conheço, muitas das vezes, por ele não acompanhar, ele não sabia o nome dos times, ou perguntava ao torcedor palmeirense, poxa, cadê o time feminino do Palmeiras? Agora, quando os times começaram a ser obrigados a ter os clubes, poxa, a pessoa que está lá mexendo na televisão, que nem o Campeonato Brasileiro geralmente é transmitido na Band, que ele muda o canal da TV dele, que ele olha lá na Band e está jogando Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, ele pode até não torcer para nenhum dos dois clubes, mas ele vai dizer, poxa, são dois grandes clubes, provavelmente serão dois grandes times, o jogo pode ser bom, e aí foi tudo desencadeando, foi pedrinha por pedrinha. Essa obrigatoriedade, os clubes cada vez mais investindo, o pessoal da mídia cada vez mais tendo aqui esse espaço para falar sobre o futebol feminino, que é algo que a gente tem conquistado, que eu acho muito bacana, de cada vez mais meios de comunicações abrirem um espaço para que a gente possa falar da nossa história, para poder promover, essa é a verdade, a gente trabalha com esse negócio de promover o futebol feminino, de promover a modalidade, porque a gente sabe que a gente precisa desse espaço para mostrar para as pessoas que o futebol tem evoluído, o futebol feminino tem evoluído e que a gente merece todos os holofotes possíveis, porque a gente vem conquistando o nosso espaço, acho que cada vez mais tem um comprometimento tanto das federações como da CBF, acho que a Federação Paulista é um dos maiores exemplos que tem em questão de gestão do futebol feminino, não à toa que os clubes de São Paulo dominam o cenário do futebol no país, e acho que cada vez mais a gente, como eu falei, pedrinha por pedrinha, a gente tem construído isso, a gente tem melhorado cada vez mais o produto também, porque antes a pessoa ligava o canal lá, mas queria também ver um bom jogo, e as coisas têm melhorado muito, essa é a verdade, a qualidade dos jogos, cada dia mais são times mais preparados fisicamente, tecnicamente, taticamente, então acho que a gente vem num crescimento muito legal. Torço muito para que as coisas continuem dessa forma, para que a gente continue evoluindo, quem sabe chegar no nível que é lá na Europa, e
se tornar em uma das grandes ligas do mundo. Essa questão da paixão, eu vejo acontecer também em outras modalidades, assim, antigamente no Brasil, por exemplo, o vôlei ou o basquete, eles eram representados por times como, vamos dizer, SESI, Pirelli, assim, nada contra e tal, mas eu não conheço ninguém apaixonado pelo SESI, assim, e tal, ou pela Pirelli e tal. Exatamente. Depois que começaram a entrar os clubes no circuito, né, agora você tem um campeonato de basquete que não é mais o basquete cearense, é o Fortaleza, né, aí é o Flamengo, é o São Paulo, é o Corinthians tem um time, enfim, e aí no vôlei tem um Cruzeiro que é muito forte. Isso atrai público, isso lota ginásio, e isso é legal. E no futebol feminino, esse também seria um caminho natural, né? Que há poucos anos, assim, essa obrigatoriedade que a gente está falando aqui é muito recente, assim. Exatamente. E as coisas começaram a dar certo tão rápido, assim, quer dizer, pô, por que não fizeram antes, né? A gente fica pensando assim, mas assim, que bom que fizeram. E aí, continuando a falar sobre esse assunto, né, como é trabalhar num clube que é presidido por uma mulher, né, você também tem essa, ligar a TV hoje e ver bem mais mulheres comentando, né, narrando, a gente aqui, uma das nossas entrevistadas recentes foi a Renata Silveira, que a gente gosta muito, representatividade importa muito, né, esses espaços cada vez mais ocupados, não tem mais volta, né? Não tem mais retrocesso, né? Como fala sobre essa ocupação de espaços, cada vez mais mulheres no esporte, e não só jogando, mas também comandando transmissões esportivas, comandando um clube tradicional num ambiente tão misógino como é o futebol. Acho que a verdade é que não tem mais como expulsar, não, porque as mulheres chegaram e estão quebrando tudo. Mas eu fico muito feliz, né? A gente, Palmeiras em si, tem um grande exemplo hoje, como você falou, que é a Leila. Às vezes eu sinto que tem muita gente que confunde, né, essa questão de a gente quer que coloque mulher em qualquer lugar. E não é isso, é só porque existem mulheres que são capacitadas para estarem nos lugares em que muitas estão hoje. A Renata, sou grande fã até do trabalho dela, para mim é uma das melhores narradoras que tem, eu não estou nem distinguindo de gênero nem nada, adoro assistir os jogos em que ela está narrando. Gosto também muito da Natália Lara, que para mim também acho que foi a primeira que começou assim, a ganhar mais espaço nesse ambiente de esportes mais masculino, e fico muito feliz de ver cada vez mais mulheres ganhando espaço. A gente tem um exemplo também da seleção brasileira, que é uma treinadora mulher. Dentro do nosso clube aqui, falando de Palmeiras, a gente tem mulheres dentro da nossa comissão técnica, e realmente, como eu falei, as meninas estão ganhando os espaços dela e vai ser difícil agora tirar a gente, porque a gente tem muita força de vontade e tem mostrado cada vez mais que a gente merece estar nos lugares em que a gente tem ocupado hoje. Que tipo de bobagem ou gafe ainda se comete contra jogadoras e que não acontece com homens, por exemplo? Assim? Um tipo de gafe? Olha, antes acho que a coisa mais que tinha, não falando de jogadora, mas no geral mesmo, era aquele negócio de, se você é mulher, você sabe de futebol, o que é impedimento? Ou então, por exemplo, pra gente que é jogador, muita gente que para na rua fica perguntando, que eu acho que ninguém pergunta para um cara, isso eu tenho certeza. Você joga no Palmeiras e é profissional mesmo? Para mim é a pior coisa que eu ouço. Porque que eu sou menina, não poderia ser profissional. É só qualquer coisa que o Palmeiras tem. Acho que essa é uma das coisas que mais me irrita que eu ouço. Acho que não é nem gafo, mas é uma das coisas que mais me incomoda. Quando eu falei gafo, eu fui bonzinho, viu? Mas eu não deveria ter sido, não. Essa galera não seja condescendente com eles, não. Tua resposta foi perfeita, porque é isso mesmo, né? Tipo, o cara chega, quando uma menina diz que gosta de futebol, aí ele chega, fala 5 coisas que não sabe, começa a fazer uma cariação com ela. Interrogatório. Interroga e tal, bota uma luz na cara e tal. E com o homem todo mundo age naturalmente, né, e tal. Eu, às vezes, né, uma vez eu vendo um jogo da seleção, aí eu me lembro disso, a raiz da minha pergunta foi muito por causa que uma vez eu vi um cara
fazer um comentário uma vez narrando um jogo, que eu fiz, porra, esse comentário que esse cara fez, falando sobre características das jogadoras aí, eu tenho certeza que no jogo masculino ele não faz isso, assim, tipo, é algo que, essa questão da vida pessoal de cada uma, tal, isso não é levado em conta quando são homens, assim, não é exigido deles, não é perguntado. Eu pensei nisso por causa desse episódio uma vez, de vendo um jogo. Mas, continuando nesse assunto, Ari, além de levantar a voz em defesa do futebol feminino, você é uma cidadã bastante consciente do papel que exerce na sociedade. Fale da importância de se posicionar a respeito de questões em que você acredita, de causas sociais, de utilizar a sua visibilidade e popularidade para combater o racismo, por exemplo, a discriminação de gênero e outras questões. Olha, eu entendo que antes, assim, foi algo que eu sempre tive na minha cabeça. Antes da Ari atleta, existia Ari pessoa, Ari ser humano. E quando eu não tinha oportunidade de influenciar, acho que é isso a palavra, hoje a gente, querendo ou não, influencia pessoas. Quando eu não tinha essa oportunidade, eu queria que tivesse pessoas que influenciassem outras a defender aquilo que eu penso. E, para mim, assim, eu falo, eu sou o combo, né, porque eu sou uma mulher negra, nordestina e que joga futebol, que é um espaço completamente dominado por homens. Então, não tem como a Ari não se manifestar sendo esse tipo de pessoa, esse tipo de figura. E hoje eu tendo a oportunidade de poder me comunicar para as pessoas, poder influenciar na vida de pessoas, eu me vejo num papel praticamente obrigatório, assim, de poder falar sobre isso, de poder falar sobre as causas que eu acredito. Muita gente acha que porque você é jogador de futebol, você não tem que falar nada, você tem que ser um pouquinho mais político, e eu não penso dessa forma, porque, como eu falei, existe um ser humano por trás, existe a Ari, antes da Ari Borges, existe a Ariadna, que tem, por exemplo, meu irmão como influência dentro da minha casa, que é uma pessoa que eu penso que por ele ser muito novo, eu preciso ser um exemplo para ele, e penso que eu posso ser esse mesmo exemplo para outras pessoas que me ouçam, que me seguem, que me veem na tela, pelo futebol, pelas redes sociais. Então, acho que é algo que vem da minha essência, vem da Ari, desde criança, que sempre gostou de falar o que pensa. Então, quando a Ari se tornou atleta, isso veio junto, essa é a verdade. Ah, que legal. Resposta boa. Essa vai para os cortes, hein? Essa vai para os cortes. Ari, o que você diria, então, para aquelas pessoas, sobretudo a um certo tipo de comunicador meio burguês, tipo um sapatênis que fala, sabe? Que acha que atleta profissional não deveria se posicionar politicamente. É com você mesmo que eu estou falando. Você sabe quem é você. Estou brincando. Mas tem gente que acha isso, né? Que vocês não podem se posicionar sobre algo que vocês acreditam. Ainda hoje, 2022, gente. Eu acho que é tudo na base do respeito, né? Assim, infelizmente existem pessoas que pensam de outra forma, enfim, mas eu respeito a opinião de outras pessoas, espero que elas respeitem também a minha. É óbvio que, como eu falei, tem gente que acha, torcedor, tem muita gente que comenta lá, jogador realmente não tem que falar isso, o jornalista também, tem um jornalista que pensa dessa forma, mas aí quando a gente deixa de falar alguma coisa, a gente é cobrada por não falar. Quando a gente fala alguma coisa, porque você tem que concentrar em jogar futebol, e tem que entender, como eu falei, que existe um ser humano por trás e que a nossa vida é muito mais além do que só o mundo do futebol, é isso. Ah, que legal, que legal. Vai para os cortes também, hein? Vai para os cortes também. Ela é boa, muito boa. Ari, a gente estimula, incentiva que você cada vez mais dê sua opinião sobre os assuntos. A gente precisa de vozes não só opinando sobre assuntos diversos, mas a gente precisa de gente lúcida como você é e como dá para perceber que você é. A gente quer dar aqui no meio dessa entrevista, se o pessoal da produção achar que é excessivo demais essa opinião,
minha aqui com a nossa entrevistada, que eu estou rasgando muita seda, aí vocês cortam, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Mas se isso ficar só em off, que fique aqui entre a gente estimula demais que você continue falando, porque a gente precisa ouvir vozes como vocês, influenciando as pessoas que gostam de esporte, que gostam de futebol, nossas filhas e filhos, etc. E seguindo adiante, Ari, você assiste muito futebol? O que você acompanha, além dos campeonatos brasileiros, estaduais, femininos? Vários campeonatos europeus femininos passam por aqui também, né? Passa o inglês, outro dia eu vi a final da Copa Itália. O que você assiste no geral sobre futebol, feminino ou não? Tudo. Eu às vezes falo, cara, eu queria ficar em casa e poder ficar de boa, assim, vendo... Assim, eu gosto de assistir série e tudo mais, mas se tiver passando algum jogo, eu desligo a série e vou assistir um jogo de futebol. A gente até brinca aqui em casa, né, eu morava com uma das meninas do time, que, poxa, às vezes estava passando um jogo da Série B, cara. Sei lá, Vila Nova e Sampaio Corrêa, vou falar Sampaio porque é o time da minha cidade. E a gente estava lá assistindo, sabe? Às vezes não é nem um jogo tão bom, mas a gente consome futebol, a gente gosta de analisar, é óbvio que é muito mais legal você assistir um Real Madrid, Manchester City, Real Madrid-Liverpool numa final de Champions, mas esses jogos, assim, de menos importância também, a gente gosta de assistir, eu consumo tudo, adoro também ver o futebol feminino de outras ligas, né? A UEFA Champions League, a última aí foi um sucesso de público, de gente assistindo, o mundo inteiro vendo, o mundo inteiro comentando, e acho que é isso, consumo futebol acho que 24 horas por dia, assim, e eu ainda sou do tipo chata, que se eu tô assistindo o jogo, eu não gosto de ninguém ficar conversando comigo, porque eu quero ficar analisando o jogo. Poxa, quando a gente tem a oportunidade de muito ver o masculino jogar no Allianz, poxa, a gente passa o jogo inteiro falando, nossa, olha como o Dudu joga aberto na linha, olha onde o Scarpa e o Veiga jogam no entrelinhas, olha onde tal pessoa faz isso, sabe? Então, às vezes a gente é meio chato, assim, jogador é meio chato. Eu penso dessa forma, porque a gente aqui vive 24 horas se deixar falando de futebol. Esse falando aí desse time masculino do Palmeiras, me dá vontade de chorar e tal. Porque, enfim. O negócio tá difícil ganhar do Verdão, hein? Tá. Mas, enfim, vamos mudar de assunto, vamos para frente. Eu sou igual a você, assim, eu assisto muito jogo com a minha filha, né? Minha filha tem 8, vai fazer 9 anos agora, e ela quando tem uma coisa que ela gosta muito, ela gosta de ver os jogos comigo, ela fica falando o jogo inteiro, cara. E ela fala, filha, não precisa comentar todo o lance, fica perguntando tudo, você já sabe. E outra coisa com relação a essa coisa da gente ver tudo, né? Eu já estou num nível de doença por futebol, né? Que eu não só vejo tudo, Série A, Série B e tal, como eu fico prestando atenção em algumas coisas assim do tipo, qual é o time que faz muito escanteio, né? Qual é o time que faz muito gol? Qual a média de gols de tal time, né? Porque aí eu gosto de brincar com... eu sou meio Zé Planilha, sabe? Eu gosto de coisas de times e tal. Enfim, para não assustar muito os espectadores, vamos seguir em frente, falar de assuntos amenos aqui. Quais jogadoras você mais admira no futebol mundial, Ari? Olha, vou começar pela Rainha, porque tive o prazer de conhecer como pessoa também, né, convivendo um pouquinho, e acho que como jogadora faltam palavras para descrevê-la, né? Afinal, o nome já diz, né, Rainha. Mas eu sou muito, 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 muito fã da Rapinoe, né? Não sei se pronuncia desse jeito, que é a jogadora dos Estados Unidos. Ela é uma grande jogadora, disso todo mundo sabe, mas é exatamente pelo fator extracampo que eu sou cada vez mais fã dela. Tenho como exemplo para mim de uma pessoa que usa o espaço que ela tem para falar sobre as causas, né, que a gente tem causas sociais. E para mim ela é um grande exemplo. Eu que tenho ali alguns seguidores no Instagram, já acho bacana, imagino ela que consegue falar para o mundo inteiro. Teve um dos discursos assim que eu mais gosto, que ela teve ali na frente, acho que se eu não me engano, perto da Casa Branca, quando elas foram campeãs mundiais, em que ela fala sobre racismo, sobre
né, equidade de salários, que é uma causa que os Estados Unidos lutam muito lá, e para mim um dos maiores exemplos são essas duas. Hoje, acompanhando um pouquinho de futebol também, futebolisticamente falando, gosto muito da Alexia, né, e da Miedema, que é atacante da Holanda. Para mim, aí são umas duas grandes jogadoras que têm jogado muita bola aí nos últimos anos. Você jogou contra ela? Não jogou? Joguei. Tive o prazer de jogar contra ela. Realmente, joguei primeiro contra a Miedema, né, nos amistosos que a gente fez no começo do ano, e uns meses atrás a gente jogou contra a Espanha. São duas grandes jogadoras, assim, você olhando de perto, você fica até abismado. Lá dentro o negócio, né, você não fica pagando muito pau, mas depois você fica, nossa. Chegou em alguma situação, você teve que marcar ela em algum momento do jogo? Da Alexia, sim, cara. Nesse jogo contra a Espanha, eu acabei até jogando no meio de campo, então a gente estava toda hora ali se trombando, se batendo, mas é uma grande jogadora, realmente. E é uma experiência que a gente tem, né, de poder conhecer, de poder jogar contra grandes jogadoras. Como eu falei, a gente tem o maior exemplo do nosso lado, graças a Deus, que é a Rainha, mas é bacana também conhecer essas novas jogadoras que têm surgido aí. Então, vamos perguntar agora para você sobre o que você tem acompanhado da seleção do Tite. Nós chamamos você aqui para essa entrevista, você veio, e o Hexa, ele vem? Olha, eu sou daquelas que se ilude fácil, sabe? Eu vejo essa trinca agora, Vinícius Júnior, Rafinha e Neymar, eu já estou completamente iludida de novo. No começo, assim, do ano passado, na verdade, eu não tinha muita esperança, não. Mas depois de ver a bola que os moleques estão jogando, acho que, quem sabe, né? Quem sabe? Acho que esse ano dá. Acho que o Brasil é uma grande seleção, acho que a gente sabe que também existem grandes seleções europeias, mas a gente tem que confiar no nosso. Só acho que o Tite deveria colocar o Everton no gol, mas de resto, para mim, a seleção está bem preparada. Na leve corneta aqui pro Tite. Mas eu também acho. Eu acho que seleção europeia é tudo super valorizada, entendeu? Se Brasil e Argentina disputasse a Euro, cada um tinha 10 troféus aí, não tinha para ninguém, certo? Essas 4 últimas Copas do Mundo foram acidentes de percurso. Exatamente. Esse ano vai dar nós. Fácil. Se fosse pontos corridos, era de ponta a ponta, né? Essa era a verdade. Essa é a verdade, né? Com isenção, que é o nosso forte. Ari, fala para o pessoal onde é que eles podem te acompanhar, além dos jogos do Palmeiras, claro, quais são suas redes sociais, quais são as suas arrobas, divulga aí. Quem quiser saber mais do seu dia a dia de treino, como atleta profissional, enfim, divulga seus arrobas aí para o nosso amigo ouvinte, amigo internauta. No Instagram e no Twitter são iguais, né? Underline Ari Borges, mas geralmente se botar ali, buscar o Ari Borges, eu já apareço por ali, que eu estou sempre falando um pouquinho. Quem quiser me acompanhar por lá, também deixo aqui, para quem quiser também seguir meu time, né? Meu Palmeiras, né? Acompanhar um pouquinho do futebol feminino, tô fazendo uma publi aqui pro meu time, né? Tem que fazer, tem que dar uma moral. Mas é isso, @Ari Borges, quem quiser me seguir, ver um pouquinho das coisas que eu faço, que eu falo, um pouquinho também da minha vida profissional, eu tô por lá. Tá bom, vamos seguir o Palmeiras, porque um dos critérios que estão negociando ainda, né, para a formação da Liga Brasileira e que os times vão ganhar mais dinheiro, um dos critérios que eles estão estudando colocar, e inclusive está dando uma briga danada, é seguidores em redes sociais, né? Que é para os times que a coisa que tem mandado agora, né? Essa rede de engajamento é o que manda no momento, né? É verdade. Inclusive, eu acho curioso que essa é uma das maiores controvérsias que está tendo na formação da Liga Brasileira de Futebol. Tipo, que isso, gente? Isso é tão importante assim. Mas vamos lá. Segue a Ari, @Ari Borges, e segue o Palmeiras, que é o clube onde ela joga. É importante que a gente siga os clubes que investem no futebol feminino, que investem no esporte profissional, que investem na formação de base também, e que dão, né, à nossa sociedade essa oportunidade de tantos jovens poderem abraçar essa profissão que é a de atleta profissional.
Ari, eu gostaria agora de fazer o nosso merchan aqui, né, que é o de convidar todos os nossos ouvintes e espectadores a seguirem nossas redes sociais. Doentes Futebol está no Twitter, está no Insta, está no Face. Você também pode virar leitor do nosso site com artigos muito interessantes sobre futebol, publicados periodicamente. Por fim, estamos também nos aplicativos de áudio com este podcast e no YouTube com a sua versão na íntegra e uma playlist com os melhores cortes. Muito obrigado pela sua participação, Ari. A gente aqui acompanha bastante o futebol brasileiro feminino. Aqui vocês têm espaço, vez e voz. Podem contar com a gente, inclusive você pode contar com a gente para qualquer divulgação, campanha, manifestação, comunicação. Eu sei que você pode ter acesso a gente facilmente, né? Que a gente se segue nas redes sociais. Foi inclusive lá que nós iniciamos o contato para que houvesse essa entrevista. Muitas jogadoras e mulheres que trabalham com futebol feminino vão passar por aqui, conversando com a gente até o fim do ano, e estamos pensando em alguns projetos que envolvem futebol feminino dentro do Doentes Futebol. Esperamos que rolem, né, senhores patrocinadores? Esperamos que rolem. Ari, foi realmente muito importante para a gente ter você aqui hoje. Por favor, seu destaque final, o microfone é seu, fale o que você tiver vontade de falar. Acho que agradecer mesmo, como eu falei no começo, agradecer o espaço que vocês têm dado. Espero que cada vez mais meninas possam ter essa oportunidade. Sou suspeita de falar com vocês, porque sou grande fã do trabalho de vocês. Fiquei muito feliz quando a gente conversou, vocês entraram em contato para que a gente pudesse gravar aqui esse podcast, porque eu vejo que vocês são um canal que sempre estão falando da seleção brasileira. Quando tem convocação, entro lá no Twitter, sempre tem um postzinho de vocês, porque, querendo ou não, vocês têm um público que não é tanto, talvez, o público que consome um pouquinho o futebol feminino, então tira a gente um pouquinho da nossa bolha e traz pessoas para dentro da nossa. Muito obrigado mesmo, torço para que mais meninas possam vir aqui. Estou muito feliz realmente de poder ter contado um pouquinho aqui da minha história, das pessoas conhecerem um pouquinho. Deixo o meu convite aqui para as pessoas, como eu falei, acompanharem o futebol feminino do Palmeiras, o futebol feminino brasileiro, porque a gente tem crescido e cada dia mais a gente vai evoluir e tem mostrado um produto melhor para vocês, torcedores. Obrigado. E muito obrigado a todos pela audiência. Eu sou o Carlos Fialho, esse apresentador tão carismático quanto a impressora matricial, e este é o DPF Talks.